Já uma boa noite para você, meu irmão, para você, meu amigo que nos assiste, pelo Facebook, apenas por conta do problema da internet aqui no bairro, que nos impede de estar transmitindo o culto pelo YouTube também. Você pode estar nos acompanhando, você pode estar curtindo a página do nosso culto, você possa estar sendo abençoado por aquilo que o Senhor tem para com a sua vida nessa noite. E esse culto, domingo à noite, é um culto de ação de graças. Nossa irmã Marilza e sua família, pede esse culto de ação de graças pelos seguintes motivos. A irmã Marilza realizou vários exames e todos foram positivos, sua saúde está em perfeito estado. Nosso irmão Ícaro, seu filho também, fez alguns exames e todos deram também positivo, ok. Tudo tranquilo com o nosso irmão Ícaro. E a sua sobrinha, Ana Carolina Lisboa, ela mora em São Paulo, ela passou pelo Covid-19 e conseguiu, ser curada, conseguiu vencer o Covid-19, e fez exame de coração também, todos foram bem satisfatórios, não há problema nenhum cardíaco com a nossa irmã. Então, a irmã Marilza, ela agradece pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, pela saúde do Ícaro e também da Ana Carolina Lisboa, sua sobrinha que mora em São Paulo, e o irmão Zé Cleto, da Ingrid também, todos que fazem essa família que nós conhecemos e temos grande estima, que é uma família muito amada pela nossa igreja. Está orando nesse momento, pedindo que o Senhor receba o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, pedindo que o Senhor fale com cada um de nós nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, está nos céus. Obrigado, Pai amado, porque mais uma vez estamos em sua presença. Obrigado, Pai amado, porque mais uma vez estamos diante do Senhor. Ó Deus amado, fala conosco. Ó Pai amado, toma conta da nossa vida. Muito obrigado por esse momento de culto tão especial que podemos ter em sua presença. Ó Deus amado, venha ser com cada lar que está recebendo a sua palavra nesta noite, com cada casa, com cada realidade. O Senhor conhece cada lar, o Senhor conhece cada casa, o Senhor conhece cada realidade. Que o Senhor, por favor, abençoe cada lar. Que o Senhor, por favor, abençoe cada casa. Que o Senhor, por favor, abençoe cada realidade de vida. Nossos irmãos estão aqui participando desse culto, poucos irmãos, os irmãos do louvor, os pastores, irmãos da filmagem, para que esse culto possa chegar à casa dos nossos queridos irmãos. Ó Deus amado, venha ser com cada vida que está nos assistindo. Que o Senhor fale poderosamente aos corações nessa noite. Nossa irmã Marilza, sua família, receba gratidão da sua serva, Pai amado, pela sua saúde, a saúde do seu filho e da sua sobrinha. Muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado essa família de uma maneira muito especial. Ó Deus amado, muito obrigado por tudo. Assim oramos, confiados, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina e reinará hoje e para todo o sempre. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Lá no Salmo 116, e nós iremos ler alguns versículos nesse Salmo. Salmo 116, a gente vai estar caminhando, passando por alguns versículos, Salmo, que muito tem a nos dizer, Você pode estar aí abrindo sua Bíblia, se for aquela sua Bíblia mais tradicional, pode estar acessando no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPad, no seu iPhone, pode estar acessando assim a palavra do Senhor também. Assim diz o Salmo no verso 1: Amo o Senhor, pois Ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina seu ouvido para mim, eu o invocarei enquanto viver. Vamos passar agora para o verso de número 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Tomarei o cálice da salvação
invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 17. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O salmista aqui, ele está, nesses versículos, passando para Deus a sua gratidão. O salmista, nesses versículos aqui, ele está entregando a Deus a sua gratidão. O salmista aqui está colocando diante de Deus os seus motivos de gratidão, os seus motivos de dizer para Deus, muito obrigado. É isso que a nossa irmã Marilza tem feito, está fazendo nessa noite, através desse culto, e é isso que cada um de nós precisa fazer no nosso dia a dia, porque hoje em dia, nós sempre soubemos disso, mas nesses meses isso tem atentado de uma maneira especial para cada um de nós. A nossa vida é um grande motivo de gratidão a Deus. O fato de nós começarmos um dia e terminarmos um dia é um motivo de grande gratidão a Deus. O fato de iniciarmos uma semana e terminarmos uma semana e começarmos outra semana, como estamos fazendo aqui agora, é um motivo muito valioso de gratidão a Deus, além das demais coisas que Ele faz por cada um de nós. Que possamos em tudo dizer a Deus muito obrigado. Que possamos em tudo entregar a Deus a nossa gratidão, assim como fez o salmista, por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai nosso que está nos céus, muito grato nós somos pela sua palavra lida nesse momento. Muito gratos somos pela nossa vida. Muito gratos somos porque o Senhor tem estado com cada um de nós. Muito gratos somos porque o Senhor tem falado ao coração de cada um de nós. Muito gratos somos porque o Senhor tem sido com cada um de nós. Ó Pai amado, venha ser com a nossa gratidão, ó Pai amado. Toma conta do nosso coração. Obrigado pela vida que o Senhor nos concede. Mais uma vez, obrigado pelos motivos de gratidão da nossa irmã Marilza. Venha abençoar a sua serva da melhor maneira possível. Venha estar com a sua serva da melhor maneira possível. Ó meu Deus, ó meu Pai, venha ser com o restante desse culto, que possamos estar aqui e nossos irmãos em suas casas, louvando, bendizendo e engrandecendo o seu santo, glorioso e poderoso nome. Ó Deus amado, fale conosco sempre, toque nosso coração sempre, nos oriente sempre, para que nós possamos em tudo procurar fazer a sua vontade. Ó meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tudo, fale conosco sempre. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Um aviso, nossos irmãos da mídia pedem para informar, que a primeira aula da EBD já está na página do Facebook da igreja e também já está no canal da igreja no YouTube, né, dessas lições da EBD. As lições, né, serão ministradas via online, né, pela página da igreja e pelo canal do YouTube. Então, a primeira lição já está lá, se os irmãos puderem, né, estarem lá aprendendo mais um pouco daquilo que o Senhor tem a dizer nessas lições a respeito da sua palavra, nesse momento que nós estamos passando em especial. Celebremos ao Senhor com um grupo de louvor. Som.
Boa noite a todos que nos ouvem nessa noite. Gostaríamos de externar nossa alegria por estarmos agradecendo ao nosso Deus, por estarmos aqui nesse momento e que nós possamos separar esse momento para continuar adorando ao nosso Deus. E clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és o meu louvor. Só Tu és, todos virão, se és Tu, se és Tu. Santo, Santo Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Erguemos as mãos, adorar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui para adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és o meu louvor. Só Tu és, todos virão, que és Tu, que és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Sua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és o meu louvor. Só Tu és, todos virão, se és Tu, se és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós
com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com sua graça e favor. Espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, que estamos reunidos em tua casa, ó Deus, mais uma noite para engrandecer teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. Abençoe, ó Deus, cada componente que se encontra aqui, cada irmão, Seu Deus, aqueles que estão trabalhando também, ó Pai. Se com a vida de cada um deles, ó Pai. Abençoa aqueles também, Seu Deus, que através da internet está assistindo este culto, Seu Deus, que é somente para Ti, ó Deus. Recebe, ó Deus, este culto, Senhor Deus, que só Tu é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor Deus, abençoa os pastores, pastor Roberto, pastor Eduardo, Senhor, com a vida da sua família também, Senhor Deus dele. Cuida, Senhor Deus, da vida deles, ó Deus, tudo que eles venham a fazer, Senhor Deus, venha somente para engrandecer teu santo e maravilhoso nome, ó Deus. Ó Pai, entregamos a vida daqueles também que não puderam estar aqui, Senhor, mas que em breve estarão, Senhor Deus, em torno de louvores a Ti conosco também, ó Pai. Senhor Deus, vai de conta cada irmão, Senhor Deus, também, este bairro, este Brasil também, Senhor Deus. Senhor Deus, cura aquele, Senhor Deus, que está precisando, Senhor Deus, da Tua misericórdia, Senhor Deus. Nos abençoe, ó Deus, de ser com o restante deste culto. Oramos agradecido e pedindo perdão aos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor, celebrando ao Senhor, e de uma forma muito especial hoje, participando com os nossos irmãos aí, né, da gratidão pelas bênçãos recebidas, família da irmã Marilza, e com certeza outros irmãos que também foram abençoados e que podem nessa oportunidade também estar celebrando ao Senhor. Eu queria, antes de nós estarmos conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus, estar trazendo algumas comunicações importantes para os irmãos. Hoje pela manhã, nós já fizemos algumas, eu vou repeti-las para que os irmãos gravem bem, né, as informações, e aqueles irmãos que não puderam estar conosco na parte da manhã, possam estar sabendo exatamente como a igreja está caminhando e como é que a situação dos nossos irmãos tem sido direcionada, né? Hoje à tarde, eu recebi um zap da esposa do irmão Janilton, que me alegrou muito. Comuniquei à igreja hoje pela manhã que na quinta-feira eu vou estar indo lá em Itaperuna, em Italva, visitando a família e vendo a possibilidade de estar visitando o irmão Janilton, que ainda está internado, está na UTI, né? Pedindo que a igreja esteja orando nesse sentido, para que a gente possa ter as portas abertas do hospital, né? Para poder estar visitando o irmão, e que a gente possa também ir em segurança e voltar em segurança. Então, como eu disse, hoje à tarde, eu recebi um zap da nossa irmã, que me animou muito. Ela me disse o seguinte: primeiro ela agradeceu, né, as orações, as ofertas que os irmãos estão encaminhando. Nós já temos alguma oferta ali também, vamos tentar depositar hoje ainda, se não, amanhã de manhã, e durante a semana nós vamos estar informando a igreja, através do grupo, né, o valor da oferta que a igreja encaminhou para o nosso irmão. Então ela me disse o seguinte: pastor, agradece a oração da igreja, porque a febre dele sumiu, ele já não está mais com febre, isso é um bom sinal, né? Ele já não está mais com febre. Então nós nos alegramos e nos animamos, né, com relação à questão da recuperação do nosso querido irmão Janilton. Nós também comunicamos à igreja que a diretoria estatutária da igreja, debaixo da orientação do conselho, está trabalhando para ver a melhor forma de nós estarmos retornando às nossas atividades presenciais a partir do primeiro domingo de agosto.
quase que a totalidade das igrejas com quem eu tenho me relacionado e tenho conversado, pastor Roberto também, né, estão na iminência de retornarem às suas atividades no primeiro domingo de agosto. Nós acreditamos que Deus irá nos abençoar. E aí comunicamos à igreja que das providências a serem tomadas, nós já contratamos a Sunset Desinfecção de Ambientes para estar higienizando o templo nos 4 sábados que antecedem os cultos de domingo. Já compramos o totem, aquele elemento que fica, né, nas entradas dos comércios, dos shoppings, onde você pisa e você higieniza a mão, e um banner que vai ser colocado ali na frente, informando a comunidade que nós estamos retornando, mas estamos retornando observando criteriosamente o decreto municipal. As outras questões nós estaremos avaliando, a diretoria estará avaliando durante a semana e comunicando à igreja, através do Face, através do grupo, e é com relação ao deslocamento, né, dos membros dentro da igreja, a entrada por um lado, saída por outro, a questão da tomada da temperatura, né, a quantidade de cultos, enfim, todas essas questões que estão sendo avaliadas com carinho. Então, os irmãos vão estar cientes também durante a semana. Nós queremos também informar aos irmãos que, como nós temos comunicado regularmente à igreja, na oportunidade que temos de estar fazendo o culto online, que esta é uma ferramenta de evangelização, de missões e de alcance às pessoas. Nós acabamos de receber aqui, foi-me entregue aqui às mãos, um pedido de oração da dona Joana Lira. Ela está assistindo o nosso culto de Cabo de Santo Agostinho, no Recife. Ela está no Recife, está assistindo o nosso culto, participando conosco, e ela pede oração por sua sobrinha, que tem 7 anos, a Beatriz, que mora aqui, inclusive, mora aqui próximo ao Guanabara. Ela está com febre, a Beatriz, de 7 anos, está com febre, dor de garganta e dor de cabeça. Eu pedi a Renata que fizesse um contato com a dona Joana, pegando, né, o telefone, para que a gente possa estar entrando em contato com a família da Beatriz, e também está ali, né, dada a oportunidade, dada a condição, fazendo uma visita ali à Beatriz. Então, a dona Joana está lá em Recife, a Beatriz está aqui ao lado do Guanabara, próximo ao Guanabara, e a dona Joana está participando do culto. Olha que bênção, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Como o Senhor tem nos abençoado. Por conta disso, eu também queria comunicar à igreja que na quinta-feira, foi na quinta, né, Marcinho? Eu e Marcinho estivemos ali no centro do Rio de Janeiro, ali no edifício central, na Rio Branco, e passamos a manhã e uma boa parte, né, da tarde, após o almoço, pesquisando preço de equipamento de transmissão. Fomos em vários quiosques, em várias lojas, vimos bastante equipamento, anotamos, fizemos orçamentos, pegamos cartões e tudo, né? E nós conseguimos lá um equipamento muito bom, uma máquina muito boa, estava 4.900, alguma coisa em torno disso, eu não estou equivocado, mas é excelente a máquina e foi o melhor preço que nós conseguimos, porque esse tipo de equipamento é muito caro. Para vocês terem uma ideia, eu até mostrei para Marcinho, eu vi uma câmerazinha menor do que um celular, R$10.000. Né? Então, são equipamentos que realmente têm um custo elevado, mas que é muito necessário para a gente. Então, em primeira mão, eu estou informando a igreja que nós pesquisamos bastante e temos aí já alguns orçamentos para depois, em assembleia, estar votando para a possibilidade de comprarmos esses equipamentos. E realmente, esses equipamentos, eles têm nos ajudado bastante, têm ajudado a Igreja de Cristo a alcançar, né, os corações das pessoas que estão participando conosco através da internet. Vamos estar orando pela Beatriz, a pedido da dona Joana.
Então, aí mesmo, né, na sua residência, e os irmãos que estão aqui conosco, vamos falar com Deus, pedir que o Senhor esteja abençoando a Beatriz, 7 aninhos, está com febre, com dor de garganta, dor de cabeça, que Deus esteja dispensando a sua graça a Beatriz. Vamos falar com o Senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela instrumentalidade da igreja e pela oportunidade que nesse tempo a internet está nos concedendo de levar a igreja a este Brasil. E queremos agradecer ao Senhor pela participação da dona Joana, que está lá no Recife. E nesse tempo nós queremos colocar a Beatriz, a sua sobrinha, em suas mãos. 7 aninhos. Ó Deus, ela carece da sua graça. Ela está adoecida, está com febre, dor de garganta, dor de cabeça. Que o Senhor a alcance com a sua mão poderosa e esteja curando ela. Esteja abençoando a vida dela e abençoando a família dela também. Em nome de Jesus nós entregamos a Beatriz em tuas mãos, certos de que o Senhor a acolherá com muito carinho e cuidará dela com muito amor, em nome de Jesus. Amém. E por falar em gratidão, irmãos, nós também queremos, às vezes a gente acaba sendo muito repetitivo, mas é que o coração da gente se enche tanto de alegria pelas coisas que Deus faz e pela igreja, que a gente tem que falar, não tem jeito, né? Nós falávamos hoje pela manhã, agradecíamos aos irmãos que estão, e aos vizinhos também, aos amigos também, que estão doando mantimentos para a beneficência. E quando nós acabamos de falar, chegou mais mantimento, chegou mais alimento, e a nossa despensa está bastante cheia, e nós ficamos muito alegres, irmãos, muito alegres. Deus é fiel. Então, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado aos amigos que estão doando mantimento para a nossa beneficência. A gente faz as cestas e tem ajudado famílias, inclusive, que não são membros da igreja, alguns que nem evangélicos são, mas têm sido alcançados por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de alimentarmos estas pessoas. Então, obrigado, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos falar sobre gratidão. Gratidão. E eu queria estar lendo com vocês um texto que, de forma muito particular, é um texto que eu gosto muito. Existem 2 textos de Paulo que eu gosto bastante, leio bastante. Eu, sinceramente, estou tentando decorar essas 2 cartas. Já tem algum tempo, eu estou tentando decorar. Eu vou conseguir, até Jesus voltar, eu vou conseguir decorar essas 2 cartas, que é Efésios e Filipenses, que são 2 cartas que me emocionam muito, me sensibilizam muito, porque falam do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus e da forma como Deus desenvolveu o ministério da salvação para nos alcançar quando nós não tínhamos a menor condição sequer de levantar os olhos para os céus. Mas Deus, Paulo nos revela isso nessas cartas, em Cristo Jesus, fez uma obra maravilhosa, nos colocou em posições absolutamente lindas, belas, nos deu condições acima de quaisquer possibilidades humanas de alcançar as condições. Eu queria chamar você para a gente estar lendo a carta aos Efésios. Vamos ler no capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, e nós vamos conversar sobre gratidão. Mas é um culto em ações de graça, é um culto de celebração. Nós temos todos os motivos do mundo para agradecer a Deus, mesmo que Ele não fizesse absolutamente nada por nós. O fato de nós estarmos salvos e de tê-lo como uma referência, tê-lo como Senhor, já nos encheria o coração de desejo de gratidão. Mas mesmo assim, Ele transcende, essa realidade e nos abençoa, cuida de nós, nos protege. Hoje pela manhã o pastor Roberto falou sobre isso, e agora nós estamos testemunhando do que Deus realmente está fazendo, e Ele pode fazer muito mais. Ele pode fazer muito mais. Então, primeiro capítulo
da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 14. Na minha tradução está assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Palavra do Senhor, oremos. Ó Senhor Deus, nosso coração se enche de alegria. A sua palavra foi lida. Pedimos que o Senhor fale conosco esta noite, de uma forma muito especial. Nos surpreenda mais uma vez, porque o Senhor tem nos surpreendido todos os momentos. Enche o nosso coração de alegria mais uma vez. Faz transbordar a graça do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Gratidão. Meus queridos, eu tenho por certo que gratidão é uma palavra que só pode ser falada no plural. Deixa eu explicar isso para você. Nós não temos a menor possibilidade de sermos gratos a nenhuma pessoa. É impossível que eu seja grato a ninguém. Isso não existe. Nós também não temos a menor possibilidade de sermos gratos exclusivamente a nós mesmos. Nem tampouco sermos gratos por motivo nenhum. Considerando essa realidade, a lógica da gratidão vai me levar a concluir que só é possível que a gratidão tenha valor, tenha significado, se ela for aplicada a terceiros ou por terceiros e por motivos que no mínimo são importantes. E por falar em importância, a gente entende que a importância tem a ver com o sentimento de valor. Ou seja, aquilo que é valioso para nós também é importante para nós. Trocando em miúdos, nós podemos afirmar que só é valioso aquilo que é importante e importante aquilo que tem valor. Nós estamos falando aqui de gratidão, de importância e de valor. E estamos falando também que é ilógico estabelecer uma relação de gratidão com nada, com ninguém
e sem motivo nenhum. O texto que nós acabamos de ler, o texto de Efésios, afirma isso para a gente. Afirma que gratidão é uma palavra que só pode ser falada, só pode ser considerada, só tem valores de significado no plural. O texto que nós acabamos de ler nos dá o motivo, então, da gratidão, e é um motivo extremamente valioso. E esse motivo é chamado de bênção. 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 E bênção são importantes para nós. Elas têm um valor muito especial para nós. Elas têm um significado muito profundo para nós. E como também, da mesma forma, nós não podemos nos abençoar, a conclusão de toda essa argumentação é que nós somos abençoados por terceiros, por alguém que não nós mesmos. E neste caso, a gente está falando de uma pessoa muito especial. Deus. 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 O que nós estamos afirmando é que Deus nos dá a bênção, e essa bênção é valiosa, e por ser valiosa ela é importante, e por ser importante ela promove na gente um senso de gratidão. Essa é a articulação lógica que o texto traz para a gente. Mas, que bênção, de que bênção, ou de quais bênçãos nós estamos falando? De que realidade valiosa ou importante nós estamos falando? Da obra de Deus em nossas vidas. Da obra de Deus na sua vida, na vida de cada um de nós. O texto fala isso. Essa obra, primeiramente, ela é realizada por Deus numa dimensão fora do tempo da nossa existência. O texto faz menção, usa uma frase muito interessante, antes da fundação do mundo. O que o texto está dizendo para a gente é que antes mesmo que nós existíssemos, quando da criação de todas as coisas, do mundo espiritual, do mundo material, Deus providenciou uma obra especial para nós, a sua criação racional. E esta obra, ela é absolutamente completa, ela não precisa ser melhorada. Paulo consegue perceber isso. Paulo percebe duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, e eu vou repetir, primeiro, esta obra, ela é completa, ela não precisa ser melhorada. E segundo, esta obra, ela chega para nós antes mesmo de nós existirmos. Paulo nunca fala, quando ele se refere à obra de Deus, em todos os seus textos, Paulo nunca fala que Deus irá fazer alguma coisa sob circunstâncias. Paulo nunca fala isso. Todas as vezes em que Paulo fala de alguma coisa que Deus definiu por fazer com a humanidade, ele sempre diz que ele fez, já está pronto, está à disposição. Hoje pela manhã, se eu não estou equivocado, o pastor Roberto fez menção de uma corrente de pensamento teológico chamada teísmo aberto. É uma corrente que caiu no Brasil alguns anos atrás, vindo dos Estados Unidos, e essa corrente, ela vai dizer, por exemplo, que Deus em seus atributos se relaciona circunstancialmente com o ser humano, com o homem. De que forma? Por exemplo, todos nós já ouvimos falar num atributo chamado onisciência. Significa que Deus conhece todas as coisas, reais e possíveis.
mesmo aquelas que ainda não aconteceram, mas pelo fato de serem reais e possíveis, irão acontecer. Essa corrente de pensamento, ela vai dizer o seguinte: Deus não tem a menor condição, de uma forma bem objetiva, tá? Bem simples para que você possa entender. Deus não tem a menor condição de saber exatamente aquilo que você irá fazer, sem que antes você pretenda fazer, sem que antes você intente fazer. O que significa isso? Significa dizer que Deus está numa relação de circunstância e de dependência da vontade humana. Paulo discorda completamente disso. Paulo diz que esse tipo de situação é absolutamente impossível, porque tudo aquilo que ele propôs fazer, ele já fez, já está pronto. Não existe nenhuma possibilidade das circunstâncias invalidarem a obra de Deus na vida da gente. E não está apenas pronta porque foi feita antecipadamente, mas está pronta porque não precisa ser melhorada, não precisa ser acabada. E Paulo faz menção dessa obra. Pelo menos 3 dimensões dessa obra, Paulo está nos informando. Deixe-me abrir um parêntese aqui, para você que está nos ouvindo. Nós estamos aqui com uma situação muito delicada. Parece-me que deu um pique de luz muito rápido aqui, alguma coisa nesse sentido, né? Mas graças a Deus segurou. Então esteja orando para que a gente consiga pelo menos chegar ao término do culto sem que a luz falte, tá bom? Fechando parênteses e voltando à questão da mensagem. Da obra especial e completa que Deus fez, Paulo nos diz que 3 coisas são muito significativas para a gente e que fazem parte exclusivamente dessa obra. Primeira coisa que Paulo está dizendo aqui: Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Paulo não está dizendo Ele vai te abençoar. Provavelmente Ele pense na possibilidade de te abençoar. Vai depender da sua condição moral, da sua condição ética, vai depender do seu dízimo, vai depender da sua fidelidade à liderança. Não, absolutamente, absolutamente. Paulo está dizendo o seguinte: Ele nos abençoou, independente da minha realidade moral, ética, espiritual. As bênçãos de Deus não estão sujeitas a condições. Ele determinou nos abençoar. Agora, presta atenção numa coisa: as bênçãos prioritariamente são espirituais. O que significa dizer que todas as bênçãos materiais só são possíveis porque existem as bênçãos espirituais. Então, as bênçãos materiais, elas acontecem após as bênçãos espirituais. É porque Ele nos abençoou com todas, não há falta de nenhuma bênção espiritual, que consequentemente Ele cuida da nossa vida material. É porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais que Ele cuida da sua vida financeira, que Ele cuida da sua vida educacional, que Ele cuida da sua saúde física. É por conta do que vem primeiro, das bênçãos espirituais, que geram consequentemente as bênçãos materiais. Nunca inverta isso. Nunca inverta isso. Nunca pense prioritariamente que Deus tem o compromisso de te abençoar materialmente, porque as bênçãos materiais são consequências das bênçãos espirituais que Ele já nos deu. Ele já nos deu. Paulo fala isso. Segunda obra maravilhosa que Paulo fala aqui é que Ele nos elegeu. Ou seja, Ele nos designou para ocupar uma posição antes mesmo de nós assumirmos. Porque Ele sabia exatamente, Ele tinha absoluta certeza de que nós iríamos assumir essa posição. Quando Paulo fala isso, Paulo nos leva a pensar nas eleições.
que nós conhecemos muito bem, o presidente, governador, deputado, federal, estadual, etc, etc e tal. Onde você tem lá os candidatos, e você então vai à urna, e lá você escolhe. E ao final da eleição é computada a quantidade de votos, e aquele que tem a maior quantidade de votos ocupa a posição para o qual ele se destinou a ocupar. Paulo está nos levando a pensar nessa figura. Ele olhou para nós, nos viu numa condição totalmente isentos de graça, e ele nos elegeu, ele nos designou para ocupar uma posição muito especial, que é a posição de filhos adotados na família divina. Terceira obra maravilhosa que ele nos apresenta aqui na carta aos Efésios. Além de nos abençoar prioritariamente com todas as bênçãos espirituais, além de nos designar para ocupar uma posição de filiação, posição que nós não tínhamos a menor condição de assumirmos, ele nos predestinou, ele determinou antecipadamente, por sua livre vontade e soberania, para sermos exclusivamente dele e de mais ninguém. De mais ninguém. O que Paulo está dizendo é que, quando ele determinou que nós fôssemos dele, ele nos manteria numa posição de absoluta segurança e não nos liberaria para sermos de mais ninguém. Nós somos exclusivamente dele. E isso ele fez mesmo antes que nós aceitássemos essa posição. Isso me faz lembrar de um outro texto bíblico do apóstolo João, numa das suas cartas, na primeira carta, quando ele escreve também à Igreja de Cristo, quando ele diz de uma forma belíssima a respeito do amor, da relação afetiva entre Deus e a humanidade, entre Deus e o fiel, quando ele diz o seguinte: antes mesmo que nós pensássemos na possibilidade, e aqui eu estou enfatizando o texto, de amá-lo, ele nos amou primeiro. A iniciativa é dele, a decisão é dele, o deslocamento é dele, a afetividade é dele, o desejo é dele, o decreto é dele, tudo vem dele para nós, para que nós tenhamos condição de sermos dele eternamente. Essa obra maravilhosa que Paulo nos mostra aqui, que ele fez em Cristo Jesus, nos abençoou, nos elegeu, nos predestinou, Paulo também mostra que tem resultados maravilhosos. Não é uma obra, como eu disse, incompleta. É uma obra que gera resultados fantásticos, belíssimos, que eu queria chamar a sua atenção para que você prestasse bem a atenção, você estivesse bem atento para o resultado desta obra perfeita e completa de Deus. Primeiro resultado, já foi dito anteriormente, como consequência da eleição, ele nos adotou como filhos. E quando Paulo fala isso, Paulo tem em mente uma situação legal. O que Paulo está fazendo aqui? O que Paulo está nos fazendo entender? Que nós não fomos simplesmente deslocados de fora para dentro de uma família. Isso foi feito também. Mas quando nós adotamos a posição de filho, juntamente com esse deslocamento de fora para dentro, nós ganhamos o direito, todos os direitos da filiação, os direitos da herança e de todas as heranças que ele tem para nós.
O que não tínhamos antes, agora temos em dobro. Não tínhamos a posição de filho, e agora temos a posição de filho e os direitos da filiação. Isso é absolutamente maravilhoso. Isso é fantástico. Isso é belo. Segundo resultado da obra perfeita de Deus em Cristo Jesus, perdão dos nossos pecados. Ou seja, o livramento de tudo aquilo que podia impedir a nossa relação com Deus. Tudo aquilo que podia nos afastar de Deus e nos colocar numa posição de perigo eterno. O pecado é uma realidade. O pecado é uma verdade, não é uma fantasia. Não é simplesmente um mal filosófico. O pecado é um fato existencial que acompanha a humanidade desde a sua origem e que promove todos os tipos de males que você e eu conhecemos muito bem. E nós somos culpados por isso, pelas nossas práticas pecaminosas, mas a obra de Deus nos permitiu, nos possibilitou, nos dispensou a condição de Ele nos perdoar e trazer de volta para uma relação com Ele de vida, não mais de morte. Por quê? Porque também a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele então tira de nós a possibilidade da morte eterna e nos dá a condição de vida eterna. Terceiro resultado da obra perfeita de Deus: o conhecimento de sua vontade e de sua ou suas obras. Você tem noção do que significa isso? Pensa comigo o seguinte: nós somos seres humanos com todas as nossas limitações. Limitação de compreensão, limitação espiritual, limitação emocional, relacional. Nós vivemos dentro de uma dimensão espaço-temporal que estabelece limites para nós. Não temos como transcender os limites. Deus é aquele que é eterno. O tempo está contido pela eternidade. Por definição, a eternidade não é tempo. Não é tempo. O tempo está contido na eternidade. A eternidade é aquilo que não tem princípio e não tem fim. Deus é aquele que não tem princípio e não tem fim. Então você consegue perceber a dimensão da diferença entre nós e Deus? Ela é astronômica, ela é absolutamente inimaginável. Mas quando Paulo escreve esta carta e fala do plano de Deus, da obra completa de Deus, Paulo está dizendo o seguinte: Ele nos permitiu conhecer, compreender, ter acesso à mente dEle, à vontade dEle, ao plano dEle. E mais ainda, nos deu, além dessa capacidade de compreensão, considerando as nossas limitações, o direito de executar a fala, a comunicação dessa vontade dEle. Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, nos entregou a palavra da reconciliação, ou seja, tudo que Deus pensou, tudo que Deus planejou para que a humanidade pudesse viver bem com Ele, Ele nos entregou e nos permitiu compreender e nos permitiu comunicar, nos deu acesso aos planos dEle, ou seja, nos deu acesso à mente dEle. E é claro que isso é possível porque Ele tomou a iniciativa de fazê-lo dentro da nossa condição de compreensão. Por fim, o último resultado do plano de Deus para as nossas vidas é o selo de propriedade
da garantia eterna da herança, o Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo nos foi dado como selo. Como selo. Quando Paulo fala isso, ele está também nos fazendo entender, na época em que Paulo escreveu esse texto e os outros textos, o imperador, que era a maior autoridade conhecida de então, quando fazia um documento, quando estabelecia um decreto, ele selava, ele colocava o seu selo naquele documento. E aquele documento era a garantia da palavra do imperador. Da palavra do imperador. Nós recebemos o Espírito Santo como selo que garante a herança, ou todas as heranças, e a nossa relação com Deus. O que pensar diante de toda essa maravilha? Diante dessa obra belíssima que Ele nos fez, que Ele nos permitiu, que Ele nos deu, se não pensar em gratidão, se não pensar em alegria, em regozijo, em festa, em contentamento, se não pensar que a nossa vida é resultado do amor de Deus, porque Ele fez tudo isso por nos amar de uma forma muito especial. Por nos amar, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais que redundam em bênçãos materiais. Ele nos colocou numa posição que antes nós não tínhamos a menor condição de estar, e estabeleceu para nós todos os direitos e toda a segurança que Ele mesmo se propõe a nos dar. Se isso, para mim e para você, não for pensado como algo absolutamente valioso e importante, a melhor coisa que nós podemos fazer é ir embora para a nossa casa e esquecer esse negócio de Deus. Mas quando você olha para a sua vida, quando nós olhamos para as nossas vidas, quando olhamos para as nossas necessidades, para as nossas questões, para os nossos dilemas, as nossas angústias, os nossos desafios cotidianos, tudo que nos cerca, tudo que nos envolve, todos os perigos pelos quais nós passamos e muitas vezes nem percebemos, para a nossa condição moral e espiritual, e nós agora vemos que chegamos até aqui em total segurança, em total cuidado, com os corações alegres, com os resultados positivos. Nós temos que concluir que esta palavra, esta informação não é brincadeira, não é uma historinha, não é uma história de conto de fada. Nós não estamos falando de um Peter Pan. Nós não estamos falando de um pequeno príncipe. Nós estamos falando de alguém muito especial chamado Deus, que olha para nós e se desloca em nossa direção para nos fazer ser alcançado por uma obra que Ele se propôs a realizar, mesmo antes de nós andarmos nessa terra, e disponibilizar resultados absolutamente fantásticos advindos dessa obra. Por isso nós nos alegramos, por isso nós celebramos, por isso essa noite é uma noite de ações de graça, por isso essa noite é uma noite de celebração, uma noite de festa, uma noite de alegria, uma noite de dizer muito obrigado, porque de fato aquilo que nos cerca, aquilo que nos envolve, e que se chama graça, quando nós conseguimos perceber isso, sentir isso, tudo mais se torna sem significado para nós. Todas as questões e desafios se tornam pequenos para nós, se tornam quase nada para nós, apenas instrumentos de melhorarmos as nossas relações,
com o meio ambiente onde nós estamos inseridos. Porque isso é de um peso, essa obra de Deus é de um peso eterno e inimaginável. E ela nos alcançou e pode te alcançar também. Ela nos alegrou e pode te alegrar também. Ela nos permitiu um momento de celebração e pode te permitir também um momento de celebração. Ela nos permitiu uma noite de ações de graça e pode te permitir muitas noites de ações de graça. Basta que você aceite essa obra, como muitos de nós já aceitamos, como eu aceitei, os queridos que aqui estão, os irmãos que estão nos ouvindo em sua residência, já aceitaram. Então esta é uma noite de oportunidade para você não apenas entender, mas aceitar o plano de Deus, a obra de Deus na sua vida. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo do nosso coração. É a oração que nós fazemos para que o seu coração, a exemplo do nosso coração e de milhões de convertidos a Cristo Jesus no mundo, seja também um coração agradecido, como está sendo o desta família preciosa e de muitos outros irmãos esta noite. Talvez você não tenha ideia de como ecoa diante de Deus um coração agradecido que chega para Ele e fala assim: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Isso alegra o coração de Deus também, alegra a pessoa de Deus também. Torne Deus alegre na sua vida. Seja agradecido, entregando a vida para Ele, se convertendo a Cristo Jesus e permitindo que a obra dele alcance a sua vida também. O Senhor te abençoe, nós vamos orar. E depois vamos celebrar ao Senhor e caminhar então para esse tempo, para o término desse tempo de culto. Não que nós queiramos, mas nós entendemos que a nossa vida, por ser uma vida grata a Deus, é uma vida de constante celebração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer pela obra completa, poderosa, eterna do Senhor em Cristo Jesus em nossas vidas, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por nos permitir estarmos na sua família e termos todos os direitos que o Senhor dispensou para nós, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Mas nós também queremos essa noite pedir que o Senhor esteja alcançando aqueles corações que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus, fazendo-os entender sobre a obra de Deus, sobre a importância dessa obra, sobre a necessidade de serem alcançados por essa obra e serem convertidos a Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoa essas pessoas como o Senhor tem nos abençoado e cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos celebrar ao Senhor, né? Possamos continuar agradecendo ao nosso Deus através da música nesse momento.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Nosso louvor possa ser elevado ao Senhor através da música, através do nosso dia a dia, toda a nossa semana. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra e a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Gratos somos ao Senhor por mais um domingo que Ele nos permite encerrar em Sua presença, né? E que o Senhor nos ajude a continuar, né, essa semana. Quarta-feira, da continuação, né, do estudo do nosso irmão, professor Wellington, como fazer missões em tempo de crise. Volto a lembrar, a aula da EBD já está na página do Facebook, no canal do YouTube também. E que Deus nos abençoe, que Deus cuide de cada um de nós, que Deus esteja cuidando, Deus esteja abençoando, Deus esteja nos orientando, e que Ele possa nos dar uma semana de paz,
uma semana de alegria, uma semana de orações respondidas, como Ele já nos tem dado. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, que está nos céus, obrigado, Pai amado, por mais um dia em Sua presença. Muito obrigado por mais um domingo que nós podemos estar aqui em Sua direção. Muito obrigado porque é o Senhor quem fala conosco. Muito obrigado porque o Senhor é quem nos orienta. Muito obrigado porque o Senhor é quem nos guarda. Obrigado porque o Senhor é quem nos protege. Ó Deus amado, cuide de cada um de nós. Ó Pai amado, venha ser com nossas orações que o Senhor sempre tem atendido. O Senhor sempre tem respondido. Obrigado porque o Senhor é quem nos abençoa. Obrigado por podermos ouvir pela Sua palavra tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito pela nossa vida. E por esse motivo nós podemos dizer obrigado, Senhor. Ó Deus amado, venha ser, Senhor amado, com a vida dos nossos queridos irmãos, nossa irmã Conceição, sua recuperação, sua saúde, nosso irmão Carlos Edmundo também, sua saúde também, a Beatriz, a parente da nossa irmã também, me está abençoando a vida dela também. Nosso irmão Janilton, Pai amado, obrigado porque a febre do seu servo baixou, que o Senhor continue trabalhando na vida do seu servo, que o Senhor continue trabalhando no coração do seu servo, que o Senhor no tempo certo, pela tua vontade, permita que ele acorde daquele coma, Pai amado, para que ele possa estar juntamente com a sua família. É isso que nós esperamos, é isso que nós aguardamos, e que pedimos que, por favor, o Senhor, pela sua misericórdia, faça isso na vida do nosso irmão, porque nós só podemos pedir ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade para com cada um de nós. Nos dê uma semana de alegria, de livramentos, de paz, pois sabemos que a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus, seja com esta igreja, com nossos irmãos, hoje, para todo sempre. Amém.